Hoje é dia de trazer mais filmes de terror essenciais. Tem obra com Hotel Mal-Assombrado, Terror na Estrada, Boneco do Mal, Assombração Tradicional, Serial Killer, um pouco de tudo. Eu sou o RRB, que você está no Guia do Terror de Ruby. A morte te dá parabéns. A história dessa jovem universitária, ela acorda no dia do seu aniversário, tá tudo certo, e só que conforme o dia vai, as horas vão se passando, ela é assassinada. No momento que ela perde a vida, ela acorda exatamente no início do dia do seu aniversário, e as coisas vão se repetindo. Ela sempre acaba aquele dia morta por um homem, uma mulher mascarado, que ela vai tentar descobrir a identidade. Então é o feitiço do tempo. Lembra aquele filme do Bill Murray? Dentro do gênero de terror. Maravilhoso. Ele ganhou sequência, que eu infelizmente não assisti ainda. Não preciso nem falar que ele é completamente frenético. Um filme super acima do tom. Você fica apaixonado com 10 minutos. É pra quem já curte esse estilo mais rápido, né? Eu sou daquele tempo do mais clássico, terror atmosférico, mais pausado. Esse aqui não te deixa nem respirar, pra você já tá dentro da história, aproveitando a protagonista, que é muito boa também. Então, Happy Death Day. Talvez seja uma boa parceria para você assistir com Happy Birthday to Me, lá, filme canadense, slasher dos anos 80. É uma parceria emblemática. E quer comemorar seu aniversário? Que tal essas duas opções? You want to live to see tomorrow, right? Bonecas Macabras. Sejamos sinceros, o meu filme favorito de bonecos do mal, supera Brinquedo Assassino, supera Mestre dos Brinquedos, acontece em uma única noite. Frio, tempestade, personagens aleatórios buscam refúgio nesse casarão velho, comandado por idosos que tem uma espécie de fábrica de brinquedos, e é lá que esses personagens vão passar pelas noites mais aterrorizantes de suas vidas. É uma obra verdadeiramente perfeita, desde o design dos bonecos, que é o design favorito também, a história, ao clima, filme de conforto, casarão velho. Ele inicia com aquele tradicional quem foi, quem é o assassino, e logo nós somos introduzidos aos bonecos do inferno, direção do Stuart Gordon. Infelizmente não ganhou sequências, diferentemente dos outros filmes de bonecos citados. Gostaria de ter visto mais desse universo. O Stuart Gordon nessa época estava fazendo Reanimator, então um grande diretor dentro do terror, se aventurou até mesmo no gênero de crime nos anos 2000. Fica a minha pergunta: qual é o seu favorito? Reanimator ou Bonecas Macabras? Bonecas Macabras é um filme pouco falado, não é obscuro, mas ele é pouco falado em relação aos demais, tipo mesmo o Brinquedo Assassino, ou mesmo as obras do Stuart Gordon. Acho que geral vai falar, não, Reanimator, mas pra mim eu prefiro um pouquinho mais Bonecas Macabras. Casamento sangrento. A história dessa jovem novamente acontece em uma única noite. Ela encontrou o homem perfeito, se casou, ele é rico, ela está conhecendo a família de seu marido nessa mansão isolada, e é nessa bela noite que o pessoal resolve jogar, sortear um jogo aleatório. Eles têm esse costume. Cai uma partida de esconde-esconde, algo do tipo. Alguns personagens se assustam, outros ficam entusiasmados. Quem mais se assusta é exatamente o marido dessa jovem. Na cabeça dele estava, logo agora encontrei a mulher perfeita, eles me inventam essa. Começa o jogo, a jovem está toda feliz, interpretada pela Samara Weaving, ótima atriz. E só que o objetivo do jogo é literalmente a cabeça dessa mulher, coitada. E aí é um jogo divertidíssimo, ao mesmo tempo que super macabro. Mansão, né? No Bonecas Macabras eu falei, quem é o assassino? Aqui são vários e vários assassinos, vários e vários ataques. Tem arco e flecha, tem pessoas se escondendo embaixo de cama, em local, aquelas passagens secretas, tipo filme de terror dos anos 30. Então é uma obra que beira a perfeição, que ela sabe dosar o nível de violência a uma história bem construída. Pra mim, é um filme que você tem que assistir várias e várias vezes. Cada revisão você vai pegar novos detalhes, você vai aproveitar mais da performance da protagonista. Ela também fez aquele A Babá, que saiu, que fez um baita sucesso na Netflix. Então, passagem obrigatória, apesar de recente, eu considero já essencial. Yes, hide and seek.
Hotel da Morte, obra menos apreciada, vamos dizer assim, do cinema do Ti West. É o último dia de operação desse hotelzinho velho pra caramba. 2 empregados, um garoto e uma garota, na faixa dos 20 anos, estão nessa bela noite com poucos clientes e eles resolvem investigar mais sobre as origens macabras do lugar e eles vão, de fato, encontrar fatores além-mundo, fatores sobrenaturais. Dentro da filmografia do Ti West, o que eu mais gosto é A Casa do Diabo, tô esquecendo o título, acho que é A Casa do Diabo. E o Hotel da Morte vem logo em sequência. Ele não é aquele tradicional terror com um baita ritmo, uma baita dinâmica. Ele é calmo, lento, de uma forma positiva. Você tem aqueles tradicionais diálogos sendo jogados, diálogos aleatórios que não vão para lugar algum, mas que servem para o espectador simpatizar com os personagens. Eu gosto de filmes assim, nesse estilo, então eu amei. O terror mesmo só acontece nos últimos 30 minutos. Você tem que encarar isso. Você tem que ter isso bem forte na cabeça para não se decepcionar depois, não achar o filme chato. Vá preparado, vá com um dia mais calmo, em que você possa apreciar por completo essa obra. Tem até a participação da Kelly McGillis, que ela é uma hóspede antiga, poucos minutinhos, mas é o nome mais famoso. Ti West, bom diretor, ou talvez o maior ou um dos maiores do século XXI. I can help you do that. What do they want? Jogos de Estrada, pérola australiana do início dos anos 80, que felizmente vem sendo redescoberta nos últimos anos. A primeira vez que eu assisti esse filme foi numa cópia horrorosa, VHS, que eu encontrei de formas alternativas. Imagem, não dava para enxergar quase nada, prejudicou bastante a minha experiência. Felizmente hoje em dia tem cópia em HD, remasterizada, uma imagem belíssima para você poder contemplar a beleza do filme e a beleza de Jamie Lee Curtis como protagonista ao lado do Stacy Keach, ator que eu curto bastante. É a história desse caminhoneiro que está dirigindo pelas estradas quentes da Austrália. Ele dá carona nessa jovem, só que tem um serial killer naquela mesma rota. Em um primeiro momento, esses dois personagens, um vai olhar pra cara do outro e falar: será que é você o serial killer? Será que eu entrei no caminhão de um homem do mal? Ou o Stacy Keach, será que eu dei carona a uma garota levemente desequilibrada? Conforme o tempo vai avançando, eles percebem que é algo muito maior. É o tradicional terror na estrada, só que foge muito ao que nós estamos acostumados. Geralmente é filme durante a noite, frio, aqui é dia, não tem noite. Tem um pouquinho de noite, vai. Só que é calor, personagens suando, atmosfera escaldante, um vilão diferente. Tem muitos jogos de ação, sequências que a gente aprende o ar, com perseguições. O final é aterrorizante, então uma baita opção. Estou precisando fazer outras revisões, mas dentro dessa filmografia, no auge da Jamie Lee Curtis, esse é um dos meus favoritos. Pós-Halloween, teve esse Jogos de Estrada e teve aquele o Trem do Terror, né, que é fantástico. Essa é a trilogia mágica da Jamie Lee. Road Games. Across 1,600 miles of desert highway, they're playing games of violence and... O Homem de Palha é um dos filmes mais reverenciados dentro do ocultismo nos anos 70. É a história desse policial, uma espécie de sargento que vai investigar por conta própria um misterioso desaparecimento de uma criança, chegar até essa ilha, e é lá que, conforme ele coleta pistas, possíveis suspeitos, ele também tem acesso àquela cultura, né, nas crenças, os comportamentos estranhos, muito soltos daquelas pessoas. Ele enxerga aquilo com aversão e nós vamos avançando pela história e as circunstâncias da investigação vão ficando mais e mais bizarras, tudo até chegarmos naquele final que não sairá da sua cabeça. Traumatizou muita gente, embora eu veja aquilo com diversão, né? Fico pensando como que eles construíram aquilo. É um filme que tem o Christopher Lee em uma das suas aparições mais relembradas, embora eu veja esse ator, me venha à cabeça Drácula, suas contribuições com Peter Cushing nos anos 60, 70 e 80, mas O Homem de Palha tá aí, ganhou remake dentro dos anos 2000 com o Nicolas Cage, infame, já falei no canal. É um filme horroroso, mas não é o pior filme do mundo, como muita gente fala. Dentro dos anos 70, que foi a década do ocultismo, essa onda começou, toda a década tem sua onda, um estilo, um filme que faz um baita sucesso e que ganha várias cópias. Começou com O Bebê de Rosemary, no final dos anos 60, então explodiu o ocultismo,
A primeira metade da década de 70, mais e mais filmes de ocultismo. Quando ela começou a cair um pouquinho, veio O Exorcista, que deu novo fôlego pro ocultismo dentro dos anos 70, ou seja, uma década inteirinha de ocultismo, é o melhor, que você gosta desse subgênero, você tem que se debruçar dentro dos anos 70. E O Homem de Palha, muita gente considera o melhor filme de ocultismo dos anos 70, e pra ser sincero, eu não coloco nem no top 10. É uma obra-prima, mas talvez um top 15 ele chegue. O Monstro do Ártico, sci-fi anos 50, a história dessa expedição científica no Ártico. O pessoal descobre essa nave alienígena congelada, pegam o que parece ser uma pessoa também congelada, levam até suas bases, e é lá que o terror explode, uma criatura surge, e aí é caos. Lança-chamas, o lança-chamas mais emblemático da história do terror, eu considero desse filme. É uma cena que você fica se perguntando como que eles fizeram aquilo sem se machucar. Eu jamais encontro uma resposta, né? Como que ninguém morreu fazendo a sequência final, que eu vou deixar no final do review, é quando essa criatura finalmente invade ali um quartinho. Ele foi muito importante dentro da história do terror por servir de base para o seu remake, né, dos anos 80, do John Carpenter, O Enigma de Outro Mundo, que é um dos filmes mais importantes da história do cinema e um dos meus favoritos, o top 3, né, filmes favoritos da vida dentro do gênero. Então ele tem isso, tem a produção do Howard Hawks, que dirigiu parte do filme também. Então, um filme inesquecível. Você gosta de sci-fi, você gosta de terrorzão, anos 50, esse é um dos melhores. Um longo fim de semana, essa obra se insere naquele subgênero chamado eco-horror, terror ecológico, homem versus natureza. Outra obra da Austrália é a história de um casal em crise em seu relacionamento que decide passar um tempo no meio do mato, um fim de semana acampando, e é lá que se inicia essa batalha. Cada plantinha, cada inseto, cada animal vai se virar contra essas duas pessoas. É um filme super desconfortável para você assistir uma vez a cada 10 anos, um dos melhores dentro do cinema daquele país nos anos 70 e 80, e é um filme que você não tente entender o que está acontecendo, você não tente encontrar razões, simplesmente entre na história, faça parte daquele ambiente, que a gente se sente parte da natureza contra os personagens, poucos diálogos, é mais na atmosfera mesmo. Não é um filme atmosférico, é um filme estranho pra caramba, você não vai encontrar nada igual dentro do cinema de terror. For their lives. Because something is out there. Hardware, O Destruidor do Futuro, obra no estilo cyberpunk de 1990, acontece nesse cenário futurista, onde um homem está perambulando pelo deserto, encontra um crânio metálico de um androide, ele leva essa velharia para sua namorada que gosta dessas coisas, e é lá que esse crânio tem uma funcionalidade de autorregeneração, voltará à vida num formato aterrorizante e trará o caos dentro desse apartamento. Pouquíssimo orçamento, é mais na criatividade, né? E é uma criatividade, um dos designs de criatura mais aterrorizantes da história do terror. Quando a gente fala de máquinas, talvez lado a lado com o Exterminador do Futuro, que ele bebe diretamente da obra de 84 do James Cameron. É um estilo que o James Cameron também fez o filme de 84 com pouquíssimo orçamento, né? A direção do Richard Stanley, diretor sul-africano, muito bom, né? Nos anos 90 ele também dirigiu Dust Devil, que eu vou falar talvez nessa semana ou na próxima, uma lista especial. Então é um nome que sabe trabalhar dentro do gênero, sabe trabalhar com sci-fi, com terror. E é um filme claustrofóbico, com cores diferentes. Muitas cenas a gente não enxerga exatamente o que está acontecendo, é mais nos gritos, é mais na máquina, em suas poucas exibições. Então uma obra incrível aí dos anos 90. Get ready for an encounter with some seriously heavy metal. A Sétima Vítima, nós vamos voltar aos anos 40, um dos filmes que eu mais gosto dentro do terror. Talvez ele chegue no top 10, brigue até por um top 5, talvez. Mark Robson à frente da direção, e é o primeiro grande filme de ocultismo do cinema, na minha opinião. Supera até aquele Haxan, né, dos anos, com certeza não é assim a pronúncia correta, dos anos 20,
que eu já falei no canal, que é sobre bruxas, um falso documentário, ou um documentário meio ficcional em algumas partes. Aqui é a história de uma mulher que desaparece, sua irmã visita a cidade de Nova York para investigar esse desaparecimento, tudo vai levá-la até um jogo de satanismo, até esses rituais, até esse lado oculto da realidade, assustador, várias sequências aterrorizantes que a gente, simplesmente na atmosfera, não tem nada gráfico, tem a cena do chuveiro, tem cena em uma espécie de museu, tem a cena fabulosa dentro de um trem. Aquela cena não sai da sua cabeça, aquele final, que todo final dos anos 40 ele tem ali um pouquinho de moralidade, o pessoal tenta fugir da censura te entregando moralidade no final, né, o certo e o errado, o que compreende isso. Então uma obra irretocável, produzida pelo Val Lewton. Se você pensar cinema dos anos 40, vem Val Lewton, ele produziu umas 4 ou 5 filmes incríveis. Então A Sétima Vítima, você quer ver onde tudo começou dentro do ocultismo, esse filme completamente essencial. Filme bom não envelhece. O cinema dos anos 40 é a prova disso. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Coloque aqui embaixo nos comentários qual o filme que te deixou mais arrepiado, ou o que você menos gostou, o que mais gostou. E também assista aos volumes anteriores dessa saga do Guia do Terror. Vejo todos vocês nos próximos dias.